Existem muitas maneiras e meios de se aprender alguma coisa. E eu explorei todos os meios possíveis e imagináveis. Por muito tempo eu dava asas a esses meus desejos de aprender. Desejo de conhecer, de resolver problemas, e não perguntava se havia métodos para fazer isso. E o que considero mais importante, eu era movido por pura curiosidade e não por obrigação. Nunca procurei aprender movido por algum tipo de obrigação legal ou escolar ou autoritária, né? Na verdade, li em algum lugar que a curiosidade é a porta que se abre para o aprendizado. Eu seguia meus desejos e talvez os instintos. De qualquer forma, eu aprendia ou buscava aprender sempre coisas novas. Vivendo no interior, na zona rural, na roça, desde os primeiros anos de vida, tinha muitos estímulos para aprender tudo o que sensibilizava os meus sentidos. Desde os primeiros anos, depois de aprender a andar e a falar, tudo mais veio por curiosidade. Lembro que observava meu pai trabalhando e sentia desejo de ajudar ou de fazer a mesma coisa, ou fazer igual ele estava fazendo. Assim aprendi a capinar, a plantar, a apartar os bezerros, a ordenhar as vacas, além de andar a cavalo, arreado ou no pelo. Aprendi a roçar, cortar lenha, a laçar. Eu treinava laçar nos bezerros pequenos e treinei até nos cachorros. Meus pais não compravam brinquedo para nós, né? Nós mesmos aqui fazíamos carrinhos de madeiras, casinhas e cercados em miniaturas, e juntávamos sabugos e dizíamos que era o gado. Perto de casa, a uns 100 metros, ficava o ribeirão. Este, no verão, era o nosso local de banho diário. Seu leito era represado por uma rocha muito grande, meio submersa. Na parte represada, a profundidade variava de 20 centímetros até 1,5 metro, mais ou menos. Depois as águas deslizavam sobre o lajedo escuro, saltitando pelas irregularidades das rochas, e desaguava mais abaixo em outra parte que também funda, alguns metros à frente. A parte mais profunda de cima, eu não podia ir nos primeiros anos. Eu era pequeno demais. Mas não vi a hora de crescer e poder ir àquele local onde a água era mais escura e quase parada. Na parte rasa, eu treinava para aprender a nadar. Hoje não me lembro quando eu aprendi. Só sei que parece que eu sempre soube nadar. Quando fiz 8 anos, já nadava por todas as partes do ribeirão. Naquela época, no meio rural onde vivíamos, e na região era pouco povoada, não havia tanta facilidade e recursos para se buscar novos conhecimentos ou aprender novas habilidades, tanto mentais quanto manuais, né? Havia o grupo escolar no povoadozinho, e era lá que aprendíamos o que não podíamos
aprender em casa. Por exemplo, estudar matemática e as outras matérias que eram divididas em disciplinas. Depois, no início da adolescência, quando já não morava mais no sítio, fui procurar emprego numa marcenaria. Eu já passava dos 12 anos. Eu não tinha idade para ser contratado diretamente, mas normalmente não havia restrição para que se servisse de crianças ou de pré-adolescentes para pequenos serviços gerais, né? Sem horário fixo e normalmente após as aulas. Assim passei a ganhar alguns trocados fazendo limpeza no salão da marcenaria ou lixando peças à mão. Depois disso fui trabalhar numa relojoaria. Eu sempre ficava observando aqueles profissionais e tentava imitar ou aprender alguma coisa nessa observação. Na marcenaria era proibido pegar nas máquinas móveis, né? Nos tornos, nas máquinas elétricas, e não deixava nem ficar próximo quando eles estavam cortando peças ou modelando madeira. Mas eu sempre ficava observando o que faziam e admirava a habilidade que eles tinham. Bom, em resumo, buscar aprender qualquer coisa que me chamasse a atenção ou atiçasse a curiosidade sempre foi o meu estímulo e guia. Como já disse anteriormente, frequentei a escola somente até os 11 para 12 anos de idade. Depois disso, continuei a estudar, a buscar novos conhecimentos ou habilidades, nunca por obrigação ou imposição curricular, mas sempre pelo prazer de aprender, pela busca de satisfação em desenvolver novas habilidades, fossem elas manuais ou intelectuais. Como já relatei, só fui relapso no estudo da matemática. Mas no dia em que consegui ligar essa disciplina ao conhecimento útil da realidade e a entender o seu papel na atividade científica, né, foi que achei interessante aprender suas divisões mais avançadas. Lembro-me de uma vez quando me encontrei com um americano. Ele falava muito pouco a nossa língua e eu fiquei muito curioso com ele. Via ele conversando com a esposa na língua dele, né, o inglês, e aquilo me encantava. Eu tinha por volta de 17 anos, acredito. Dias depois do primeiro contato, procurei uma escola de línguas para matricular num curso de inglês. Ali estudei por mais ou menos 3 meses. Eu não tinha renda para continuar, para pagar a mensalidade, e meus pais não quiseram ajudar. Eles achavam totalmente inútil estudar uma língua estrangeira. A partir daí, passei a estudar na biblioteca municipal da cidade, consultando os livros de manuais de inglês que lá existiam, né? Treinava a pronúncia sozinho em casa, não tinha disco, nem gravador, não tinha nada. Às vezes eu consultava o americano quando ele tinha tempo para me atender, mas era raro. Anos depois surgiram os cursos de inglês nas bancas de revistas. Esses cursos eram acompanhados por disco que eu podia ouvir em casa. Aí foi um grande avanço. Tive contato desde criança com a língua guarani e o espanhol. Onde vivíamos era muito próximo do Paraguai e havia bastante trabalhadores daquele país na região, né, principalmente vaqueiros. Na cidadezinha eles se reuniam em turmas de conterrâneos e conversavam em guarani ou espanhol. Acabei comprando um livro de gramática espanhola, né, e estudei. E
procurei ver quais eram as diferenças entre as duas línguas, porque elas são muito parecidas, né? E mesmo assim eu cometi alguns gafes. Por exemplo, eu caí naquela armadilha de palavras, das palavras nada e nadie, que possuem significados totalmente diferentes. Aí depois que eu passei vergonha numa conversa, tentando conversar em espanhol com um chileno, eu aprendi que nada equivale ao nosso nada e nadie equivale ao nosso ninguém. Entre os 12 anos de idade e a época em que voltei a sentar no banco escolar, não deixei de ler, de estudar, pesquisar, analisar as coisas do mundo, da filosofia, da sociologia, da psicologia e de outras disciplinas. Estudei até a meteorologia, queria entender como se prevê o tempo e quando, assim, tipo, quando vai chover, quando vai fazer sol, essas coisas. Para ganhar vida, eu acabei procurando aprender instalação elétrica. Comprei um manual de eletricista e estudei com afinco. Comecei a oferecer meus serviços aos vizinhos e conhecidos. Com isso e lógico, alguns erros de instalações, né, tipo curto-circuito, tomando choque, incendiando fios ou danificando disjuntores, mas acabei pegando jeito pela coisa e peguei prática e passei a dominar essa função, né? Mas voltando à questão de estudar na busca de conhecimentos gerais, principalmente das ciências humanas, claro, sempre que podia ia à biblioteca e passava horas lá lendo o que me estava interessando no momento, né? Eu levava um caderno e fazia anotações, né? Anotava as principais ideias, fazia resumos do que tinha entendido, das leituras que fazia, e depois tentava comparar com o que eu via da realidade no meu entorno, da minha experiência prática de vida. Mas, só que nunca deixei de me preocupar com o que via, assim, na experiência do dia a dia, né? Ler, estudar, ler os grandes escritores, filósofos, pensadores, livros técnicos, livros de divulgação científica que eu lia, eu sempre voltava para observar a natureza, observar o mundo à minha volta. Bem, como eu já disse em outro vídeo, só voltei a sentar no banco escolar aos 56 anos de idade. Lá a primeira coisa que percebi é que o professor estava ali para passar matéria curricular obrigatória e fazer o aluno copiar o que ele escrevesse na lousa, ou o que ditava. Copiar era mais importante do que debater o tema apresentado. Isso eu senti, era no curso superior. Imagine como isso era nos cursos mais elementares. Os professores costumavam fazer grupos de estudo, mas não deixavam o pessoal, né, promover debates livres, né, os alunos. Eles estavam sempre com pressa para que todos copiassem e redigissem textos em torno do tema, sempre sendo mais fiel ao autor analisado. Por exemplo, tinha que ser fiel ao que estava. Não se admitia criatividade, né? Ou dizer o que o autor queria dizer em outras palavras. Eles não toleravam a liberdade de questionar ou estender o tema além do exposto. Certa vez fomos ao laboratório de informática para estudar a aplicação de Excel nos estudos de economia. Poucos de nós pôde sentar à frente do computador e praticar algum exercício
de elaboração de planilha. O professor tinha pressa de aplicar aquela aula, né? E queria fazer tudo em menos de 1 hora e passar para a seguinte questão, aquelas questões que a grade exigia, né? No entanto, ali havia 30 aparelhos disponíveis aos alunos e nós éramos em 60 alunos para treinar. Aquilo foi muito frustrante. O melhor professor que tivemos foi a professora da disciplina de Direito. Ela chegava com aquele ar de cansada, se sentava na cadeira junto à mesa dos professores, abria o livro da matéria, indicava ali um trecho para que o grupo estudasse, né? E depois comentar aquele trecho do livro. Depois tínhamos de produzir algum trabalho dissertativo do que leu, né? E pronto. No outro dia ela repetia a mesma rotina. E ficava ali sentada e apenas respondia aos questionamentos dos alunos. Foi a única professora que me fez sentir criativo e espontâneo. Os relatos pormenorizados desses anos da faculdade eu relatei em meu livro, que está inconcluso, né? Intitulado Nos Jardins de Nicodemos, e está, é claro, ainda inédito. A questão que percebo é que, por exemplo, a grade escolar oficial do país não se apoia na curiosidade das crianças, ou não tenciona atiçar, né, ou estimular ou despertar a curiosidade na criança, mas sim na imposição de metas de estudos obrigatórios, cujos temas ou questões levantadas não são originadas na curiosidade do aluno ou na prática da vida, né? Mas determinados pelos elaboradores de normas escolares que avaliam serem necessários, que avaliam os conhecimentos que são necessários ao aluno. Sempre foi triste ter que aceitar que um burocrata ideologicamente comprometido imponha conhecimentos que ele acha obrigatório para os alunos, sem se preocuparem em buscar ligação com a vida concreta. Isso é muito deprimente. Passei a vida inteira estudando muito, mas muito mesmo. Mas sempre por força da minha curiosidade. E também pelo prazer de aprender coisas novas, sejam elas necessárias e imediatas, ou apenas para diminuir a minha ignorância. A pedagogia, por exemplo, poderia ajudar muito se os professores levassem a sério os conhecimentos acumulados ou divulgados e as recomendações explícitas dos grandes mestres, né, da pedagogia, como Pestalozzi, Montessori, Piaget, Dewey, etc. Eu não li muito sobre pedagogia especificamente, mas o pouco que li me convenceu que a teoria é uma, né, e a prática escolar no dia a dia é outra. Acontece que vejo os professores se subordinarem à grade curricular de uma forma canina, né, obediente. Eles despejam isso na cabeça do aluno e acredito que já fizeram a sua parte. Eu lembro que Piaget defendia a autonomia intelectual do aluno, né, do aprendiz. Defendia a construção do próprio conhecimento de cada um.
e sempre por meio de um papel ativo no aprendizado. Quando li Piaget, percebi que era exatamente esse o meu método que desenvolvi ao longo dos anos, até me sentir reconhecido, né? Sempre estudei o que queria e de forma que me encaixava melhor no momento em que estava vivendo, e com isso construí meu próprio conhecimento do mundo, sem copiar ninguém e sem me subordinar a nenhum guru da moda do momento. Na verdade, eu imagino que eu fui piagetiano sem querer. Aquelas 3 fases do aprendizado de novos conhecimentos desenvolvida por ele também se encaixavam na minha estratégia de aprendizado. O que para Piaget era desequilíbrio, né, para mim era a curiosidade e a vontade profunda de aprender. A assimilação do conhecimento para restabelecer o equilíbrio, ou seja, obter a resposta das perguntas ou a explicação de um fenômeno, era para mim um processo espontâneo de busca de informações, definições e eliminação da ignorância. Já a acomodação, que é o terceiro item, para mim era um processo sempre provisório. Depois de obter respostas à minha pergunta, surgia a dúvida se a resposta que aceitei seria mesmo a resposta verdadeira ou definitiva, ou haveria outra forma de ver as coisas, né? A acomodação me levava a novo ciclo que gerava desequilíbrio, que exigia assimilação de novos dados, que acomodava a minha curiosidade, que satisfazia por pouco tempo, e sempre me levando a um novo ciclo. Uma coisa eu confesso, meus conhecimentos sempre foram caóticos e com enormes buracos no meio do caminho. Isso porque eu lia o que me atraía no momento ou que atiçava a curiosidade, sem me aprofundar em coisa nenhuma, ou em poucas coisas eu me aprofundava. Na verdade, eu não tinha um método minimamente organizado, senão a curiosidade. Assim, fui formando um emaranhado de dados mentais que se tornaram difíceis de organizar. Penso hoje que o mundo ideal seria o de existir boas escolas, que respeitasse os alunos, que a grade curricular fosse extremamente flexível, sem perder sua essência, é claro. E também o mestre ideal seria aquele que abrisse mão de sua autoridade e descesse ao nível do aluno, assim, a moda socrática, né? Aceitando o não sei do aluno como o seu próprio não sei. E a partir desse quadro de ignorância, meio encenada, na verdade seria uma estratégia pedagógica, levasse o aluno a descobrir as coisas por si mesmo, sem ser dirigido, sem ser manipulado, sem ser coagido, sem ser doutrinado nessa ou naquela ideologia de devoção do professor. Mas aí já é sonhar demais, né? Eu não gosto particularmente de viver alimentado por sonhos ou desejos. Aceito que tenho que viver nesse mundo assim como esse mundo é. O pouquíssimo que posso fazer ou mudar, eu aplico todas as minhas energias nisso. O que não posso mudar, tolero, aceito criticamente e vou em frente. Como dizia Thoreau, o excêntrico filósofo andarilho norte-americano do século XIX, ele dizia: vim ao mundo para viver nele, não para modificá-lo. Aliás, tenho profunda e persistente desconfiança de quem quer mudar o mundo ou melhorar.
principalmente daquele que quer que eu dê poder político a ele para fazer essa melhoria. As grandes tragédias da história humana começam assim com iluminados, né, querendo construir o paraíso na Terra, mas acabaram semeando destruição, violência e até genocídios. Bem, por hoje é só. No próximo vídeo falarei sobre o autodidatismo. Até lá. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e espero que se inscrevam, que deem um joinha para que o YouTube espalhe melhor esse vídeo e assim promova o meu trabalho. E de qualquer forma eu agradeço a sua atenção.